E como é que foi a nível de equilibrar o que iria comer e decidir o que é que ia? Porque estava habituado a um tipo de alimentação, tive que mudar e arranjar outras formas. Como é que foi? Como é que foi explorando? Acabou por não ser muito difícil. Eu comecei por fazer as minhas refeições sempre na cantina da faculdade, onde havia uma opção vegetariana. Então eu comecei-me a perceber de vários pratos, de várias receitas que eu depois também podia adaptar. Depois comecei a ver algumas receitas, alguns livros, alguns canais no YouTube, que entretanto também já existia. Então comecei a perceber formas de fazer refeições para mim utilizando apenas alimentos de origem vegetal, e de os começar a incorporar mais na minha alimentação. Portanto, a minha alimentação sempre foi à base de fruta, de legumes, dos vários cereais. Eu simplesmente tive de reforçar ao consumo de alguns alimentos que eu não estava habituada a comer e explorar novas receitas e novas formas de confeccionar os alimentos. E quando foi dizendo e foi começando a viver este tipo de vida, as pessoas o que é que lhe perguntavam mais? O que é que diziam? Mas o que é que tu foste fazer? Estás não estás a comer carne? Como é que é possível? Vais ficar doente, vais ficar com anemia, nós precisamos de carne, a proteína da carne, etc, etc. Mas pelo menos o peixe te come, era sempre. É muito comum, portanto eu também passei por isso. No fundo, aquilo que eu senti foi uma preocupação por parte das pessoas à minha volta. Claro que elas queriam o melhor para mim, portanto, quer a minha família, quer os meus amigos apresentaram alguma preocupação apenas no sentido de garantir que estava tudo bem, que eu não estava a fazer nenhuma asneira e aparentemente não estou cá há 10 anos sem comer carne. E está viva, estou por bem. isso é prova de que é possível. É possível, sem dúvida que sim, é possível. Então quando é que decidiu começar a partilhar este estilo de vida através do seu projeto? Eu criei o vegetariano em 2016, mas antes disso, portanto, mais ou menos em 2014, quando eu fui trabalhar para um hospital e comecei, foi na altura em que eu também decidi deixar de comer peixe, eu comecei a estudar mais sobre este tema e foi quando surgiu a oportunidade de editar um manual que depois foi editado pela Direção-Geral da Saúde. Portanto, o meu trabalho começou um bocadinho antes do meu projeto. Do vegetariano, portanto eu comecei por estudar para mim, mas depois, pronto, entusiasmei-me. E quando nós gostamos de alguma coisa, gostamos de partilhar com toda a gente? Exatamente, então criou-se ali um manual, ele foi apresentado a um professor da universidade que trabalhava na altura com a Direção-Geral da Saúde e eles acharam interessante divulgar aquilo, então criou-se ali um grupo de trabalho e foi quando, em 2015, surgiu o primeiro manual editado pela Direção-Geral da Saúde sobre alimentação vegetariana, do qual eu fui autora. E depois nós lançamos mais... Muitos parabéns. Obrigada. Depois nós lançamos mais 3 manuais. Um primeiro foi apenas uma tradução do primeiro manual, mais 2 manuais em específico na área da alimentação vegetariana para crianças. E foi na altura do lançamento do manual para as crianças que eu também decidi lançar o meu projeto, porque queria partilhar mais sobre a alimentação vegetariana, não só aquilo que estava nos manuais, que era uma informação mais teórica, mais científica, mas passar assim uma mensagem mais compreensível e mostrar na prática como é que se faz. Portanto, as pessoas já perceberam a teoria, há ali um manual da Direção-Geral da Saúde que explica muito bem os nutrientes, os cuidados a ter, mas então eu vou mostrar como é que se faz na prática, porque as pessoas acham que é difícil, ou que é muito caro, ou que se comem coisas muito estranhas. Começar a compensar com outras coisas, as pessoas têm essas ideias. Sim. Exatamente, então eu decidi partilhar e decidi criar o projeto precisamente para isso, para mostrar que não, nada disso, não é necessário nada disso. Então o que é que partilha através do projeto? Informação, faço principalmente algum tipo de posts em que vou partilhando, principalmente no meu site, sobre aquilo que as pessoas me vão perguntando, sobre a soja, por exemplo, sobre as bebidas vegetais, sobre os suplementos, sobre os nutrientes mais importantes. Também vou fazendo posts nas redes sociais. Tenho também um canal no YouTube, embora, assim, digamos que um bocadinho parado. Mas também tenho alguns vídeos, está em repouso. Também tenho alguns vídeos sobre como iniciar a alimentação vegetariana, sobre a vitamina B12, que é uma grande questão que as pessoas têm. Também tenho um vídeo sobre esse tema, então eu partilho essencialmente informação. Também partilho aquilo que eu vou cozinhando para mim e algumas receitas, embora não seja o grande foco do meu trabalho. Partilho o meu trabalho em si enquanto nutricionista, enquanto nas consultas, portanto partilho também a informação em relação às minhas consultas e depois, claro, sempre que participo em algum evento ou alguma formação, também partilho essa informação com as pessoas que me acompanham. E tem havido muita procura?
Sim, sem dúvida. E cada vez mais é algo que se vai notando ao longo dos E cada anos. vez mais pessoas estão a tornar-se vegetarianas. Sim, e não só. Mesmo aquelas pessoas que até nem se tornam Curiosidade. vegetarianas querem reduzir um bocadinho o consumo de produtos de origem animal ou querem pelo menos fazer mais refeições vegetarianas de vez em quando. E é isto que nós vemos Variar mesmo. na alimentação. Mesmo em termos dos restaurantes e assim, muitas pessoas que frequentam restaurantes ou workshops nem são vegetarianas, mas simplesmente têm curiosidade, querem fazer algumas receitas vegetarianas, querem variar mais um bocadinho. Então há assim um grande aumento das pessoas, não só as que realmente são vegetarianas, mas as outras, as curiosas, digamos Sim, assim, sim. que também se interessam por este tema. Acha que os estigmas acabaram por cair em relação a esta área, sendo que já há tanto conhecimento e tantos restaurantes e opções diversas? Mais ou menos, já há mais informação e nisso eu tenho a certeza que os manuais da Direção-Geral da Saúde vieram trazer ali uma base muito importante para as pessoas se sentirem também mais seguras e mais informadas sobre o tema, mas ainda existem alguns mitos. Algumas pessoas ainda têm algumas ideias erradas em relação à adequação da alimentação vegetariana. Por exemplo, há pessoas que consideram que a alimentação vegetariana não é adequada para grávidas ou para crianças ou para atletas, que um atleta não pode ser vegetariano, por exemplo, quando nós sabemos que não é assim. Há pessoas que consideram que a proteína animal é essencial à vida, quando nós também sabemos que não é assim. Portanto, ainda existem alguns mitos, mas sem dúvida que o vegetarianismo e o vegan é cada vez mais trend e as pessoas estão cada vez mais familiarizadas com estas opções. Sim. E quais é que são as questões que as pessoas perguntam com mais frequência? Essencialmente, o que é que devem consumir ao longo do dia, se têm ou não de tomar suplementos, por exemplo, e depois assim é algo que tem de ser avaliado individualmente. Os cuidados que devem ter, o que é que devem incluir na refeição principal para que ela seja nutritiva e completa. Depois fazem algumas perguntas sobre o que é hão de escolher, como é que hão de ler os rótulos dos alimentos, que cuidados é que devem ter nas compras, como organizar também as suas refeições. Normalmente anda à volta deste tipo de questões. E quais é que são os cuidados que acha que as pessoas que estão a pensar tornar-se vegetarianas devem ter? Acha que deve ser de um dia para o outro? Tem que haver algo mais nivelado? O que acha? É como a pessoa se sentir melhor. É possível de qualquer forma, é possível perfeitamente mudar a alimentação de um dia para o outro, embora não seja o que acontece na maioria das pessoas. A maioria das pessoas vai fazendo gradualmente e é possível de qualquer uma das formas. Os maiores cuidados a ter é, por exemplo, quando uma pessoa deixa de comer carne, é muito comum começar a substituir a carne por alimentos mais processados que estão disponíveis no supermercado, por exemplo. Intitulados como bons, que às vezes não são assim tanto. Exatamente, tipo bifinhos de soja, hambúrgueres já feitos, refeições pré-preparadas. Às vezes as pessoas olham para esses produtos mais processados como uma alternativa à carne. E um dos principais conselhos que eu dou é evitar o consumo precisamente desse tipo de alimentos, porque nós não precisamos de consumir esse tipo de produtos. Nós podemos perfeitamente, numa refeição em que nós incluiríamos carne, começar a incluir em vez disso feijão, ou lentilhas, ou grão de bico, ou até mesmo tofu, que é um produto um bocadinho mais processado, mas não é excessivamente processado. Então, um dos cuidados que eu realço sempre é ler a lista de ingredientes, perceber exatamente o que nós estamos a comprar, porque alguma coisa pode ter o rótulo vegetariano, estar no supermercado e não ser saudável. Aliás, a alimentação vegetariana pode não ser saudável. Pois não. Portanto, é preciso realmente perceber que temos de ler os rótulos, temos de ter cuidado com aquilo que vamos introduzir na nossa alimentação, como em qualquer padrão alimentar, mas essencialmente basear a nossa alimentação em alimentos pouco processados ou alimentos que não são excessivamente processados é muito importante. E nós temos fotos. Ora bem. Eu sei que a Sandra quer comentar as fotos, por isso... Eu vamos sei lá. que a Sandra tem de comentar. Tem que comentar, sim. É, ok. Vamos lá ver as fotos. Portanto, este aqui é um e-book gratuito que não faz parte da coleção dos manuais editados pela Direção-Geral da Saúde. Este é apenas da minha autoria. Está disponível no meu site e ele responde a uma boa parte das perguntas que normalmente as pessoas me fazem, que é: onde é que está a proteína? Onde é que está o ferro? Onde é que está o cálcio, a vitamina B12? É um guia muito resumido, muito pequeno, de uma leitura mesmo muito rápida, que explica exatamente em alimentos de origem vegetal onde é que estão estes nutrientes mais importantes. Estes, sim, são os manuais editados pela Direção-Geral da Saúde, que também são gratuitos. Estes são manuais digitais. Eles estão disponíveis no site indicado, que é o nutrimento.pt. Estes também estão disponíveis no meu site, tem lá o link, que é o vegetariano.pt. E estes manuais eu acho que são, assim, de leitura
obrigatória, digamos, para quem está interessado neste tema, para profissionais de saúde também, até porque está muito bem fundamentado, tem muitas referências, quem quiser depois ler mais sobre o assunto tem muito por onde ler, mas são guias muito completos e que explicam aqueles nutrientes importantes, os cuidados mais importantes a ter, não só em adultos como em crianças. E depois o último manual, o que nós vimos do lado direito, é sobre refeições para as crianças. Portanto, o que é que as crianças devem comer no dia-a-dia, o que é que elas devem incluir no prato da refeição. Porque na altura em que foi lançado este último manual, ainda não existia a lei que implementa a opção vegetariana obrigatória nas cantinas públicas. Boa, boa. Então haviam muitas escolas e colégios que queriam implementar a opção vegetariana, mas não sabiam como é que havia de fazer. E este manual veio explicar exatamente isso. Mas também é muito interessante para pais e para as escolas em si, para perceberem como é que podem fazer refeições vegetarianas e disponibilizá-las para as crianças e adolescentes. Cada vez há mais crianças com esta opção, por isso. Sim, sem dúvida. Falamos de crianças mais pequenas, normalmente envolvidas numa família que é vegetariana, mas também aquilo que nós percebemos agora são adolescentes que, São por isolados. iniciativa própria, decidem mudar a alimentação, sim. Vamos ver a próxima. Aqui foi a apresentação de um documentário no Porto, em que nós debatemos estas questões do impacto da carne não só na saúde, mas também em termos do ambiente. Portanto, um painel assim bastante diversificado em que nós falamos essencialmente de como é que será ou como é que seria o mundo se não houvesse carne, como é que nós nos vamos alimentar, o que é que vai acontecer aos animais. É um documentário muito interessante que se chama The End of Meat, que também está disponível online para ser ver. O futuro da carne será a história? Intriga. Aqui é no Veggie Fest. O Veggie Fest é um festival vegetariano que acontece entre o Porto e São João da Madeira. E talvez foi uma das palestras nestes festivais, que já foram várias as edições, em que mais pessoas participaram. E este tipo de programas são muito interessantes porque as pessoas vão, têm show cookings, têm palestras, têm expositores, portanto conhecem marcas, conhecem produtos. Acabam por serem eventos que eu recomendo vivamente para quem está interessado em A tirar os mitos todos da cabeça. Exatamente, porque consegue ser informativo, mas também bastante dinâmico, bastante interessante ao mesmo tempo. E as pessoas, lá está, como veem do lado direito, têm alguns expositores, então elas conhecem marcas, conhecem produtos, percebem de onde é que vêm os alimentos ou os produtos que estão à venda. São, sem dúvida, iniciativas de louvar e que hão de, com certeza, haver muitas mais. Aqui eu estou a dar uma pequena palestra, mas envolvida num workshop. Portanto, eu faço este workshop em conjunto com outra pessoa e é também lá no Porto, em que eu faço uma pequena parte mais introdutória, mais teórica, em que eu explico o que é que se come no dia-a-dia, os cuidados a ter, os nutrientes mais importantes, e depois passamos para uma parte mais prática em que vamos confeccionar algumas refeições que as pessoas têm a oportunidade também de participar e de provar no final. Então é muito giro, também são assim eventos em que, lá está, consegue ser educativo e bastante lúdico ao mesmo tempo, é muito giro. Então, e quais é que são os projetos para o futuro, Sandra? Um projeto é vir cá ao programa outra vez falando um bocadinho mais sobre o vegetarianismo. Pronto, aí já está. Eu, para o futuro, assim, de uma forma geral, o meu objetivo é mesmo continuar a partilhar a informação, talvez noutros formatos, mas sem dúvida continuar a partilhar a informação para que os mitos se acabem ou diminuam ao máximo, para que as pessoas estejam informadas e seguras das opções que têm, para que elas possam realmente estar... Uma escolha com a informação toda. Exatamente, e estarem tranquilas de que realmente não estão a fazer nada que é prejudicial para elas ou que vai pôr em causa a saúde delas. E eu noto que, principalmente quando o assunto são crianças, portanto, quando estamos a falar de pessoas que têm filhos, esta questão da informação é ainda mais importante, porque as pessoas sentem que precisam de ter uma segurança ainda maior e faz sentido, não é? Então, aquilo que eu mais quero, o meu principal objetivo é mesmo que as pessoas estejam informadas e seguras e empoderadas de que realmente podem ter uma alimentação vegetariana. Isso pode ser realmente saudável e bastante vantajoso para elas, não só para elas, mas também para o ambiente, para os animais e tudo mais, independentemente do motivo pelo qual as pessoas aderem a esta alimentação, e para que as pessoas possam estar em paz com a alimentação que elas têm, exatamente, e seguras.